Existe uma pergunta que parece simples. Qual é o elemento mais caro do mundo? A resposta parece que deveria ser ouro. Talvez platina. Talvez diamante, se a gente estiver pensando em materiais preciosos. Mas quando você entra no mundo dos elementos raros, radioativos e quase impossíveis de produzir, a noção de preço começa a ficar estranha. Porque existem substâncias tão raras que não dá para comprar em uma loja. Tão instáveis que desaparecem antes de você conseguir guardar. Tão difíceis de produzir que um único grama custaria mais do que mansões, empresas, navios, estádios e, em alguns casos, economias inteiras. E é aqui que entram nomes que parecem saídos de um laboratório secreto. Frâncio, califórnio, antimatéria e até metais críticos como o antimônio. Mas antes de tudo, precisamos separar duas coisas que muita gente mistura. O elemento mais caro de verdade, o elemento mais raro e o elemento estratégico. Porque nem sempre o mais raro é o mais útil. Nem sempre o mais útil é o mais caro. E nem sempre o mais caro pode sequer ser comprado. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente pega perguntas simples, como qual é o material mais caro do mundo? E descobre que por trás delas existe física nuclear, geopolítica, indústria militar, baterias, laboratórios e uma disputa invisível por materiais que quase ninguém conhece. Agora vamos começar pelo frâncio. O frâncio é um dos elementos naturais mais raros da Terra. Ele está na tabela periódica, tem símbolo EFRE, número atômico 87, e pertence à família dos metais alcalinos. Em teoria, ele é um metal. Na prática, ele é quase um fantasma. Isso porque o frâncio é radioativo e extremamente instável. Seus isótopos decaem rapidamente, ou seja, se transformam em outros elementos em pouco tempo. Ele não fica parado esperando ser minerado, pesado, embalado e vendido. Ele aparece em quantidades minúsculas como parte de cadeias de decaimento radioativo e logo desaparece. É por isso que dizer "um grama de frâncio vale bilhões" é uma frase ao mesmo tempo fascinante e enganosa. Porque o problema não é só o preço. O problema é existir um grama. Para ter uma quantidade macroscópica de frâncio, você teria que produzir ou concentrar algo que praticamente não se acumula na natureza. E mesmo que conseguisse, ele começaria a decair. O material não ficaria ali, estável, brilhando em um cofre como uma barra de ouro. Ele estaria se transformando. Então o frâncio é caro, não porque existe um mercado vendendo frâncio por grama, mas porque ele é quase impossível de acumular. É o tipo de coisa que desafia a própria ideia de preço. Preço funciona bem quando existe oferta, demanda, estoque, transporte, compradores e vendedores. Mas como você precifica uma substância que quase ninguém consegue produzir em quantidade, que não fica estável e que tem uso basicamente científico? É como tentar vender uma sombra em uma balança. Agora compare isso com o ouro. O ouro é raro, bonito, durável, negociado globalmente e fácil de armazenar. Você pode comprar, guardar, vender, derreter, transformar em joia ou barra. Ele é caro porque existe um mercado forte e uma história econômica enorme por trás dele. O frâncio está em outro universo. Ele é raro demais para ser commodity, instável demais para ser estoque, perigoso demais para ser objeto comum e inútil demais comercialmente para virar uma indústria de consumo. Então, por que ele fascina tanto? Porque ele representa o limite extremo da raridade natural. Ele mostra que nem tudo que existe na tabela periódica existe para ser usado. Alguns elementos existem quase como eventos passageiros. Eles estão mais próximos de um fenômeno do que de um produto. Mas se o frâncio é raro demais para virar mercado, existe outro elemento que costuma aparecer quando o assunto é preço real por grama: o califórnio. O califórnio é um elemento sintético, criado em laboratório, radioativo e extremamente difícil de produzir. Um de seus isótopos, o califórnio 252, é famoso por emitir nêutrons e, por isso, pode ser usado em aplicações muito específicas, como equipamentos de análise, pesquisa nuclear e certos processos industriais. Aqui a história muda. O califórnio é caro porque sua produção exige infraestrutura nuclear, tecnologia avançada, tempo, controle e quantidades minúsculas. Não é um metal que você cava do chão e leva embora. Ele precisa ser fabricado átomo por átomo, em condições muito especiais. É por isso que ele pode atingir valores absurdos por grama, mas mesmo aqui existe um detalhe importante. Ninguém está comprando o califórnio como quem compra joias. O valor está ligado à dificuldade de produção e às aplicações extremamente específicas.
É um material de laboratório, não de vitrine. Agora, se formos sair dos elementos comuns e entrar no campo das substâncias mais caras já estimadas, a antimatéria leva essa conversa para outro nível. A antimatéria não é simplesmente um elemento da tabela periódica. É uma forma de matéria composta por antipartículas. Um elétron tem sua contraparte, o pósitron. Um próton tem sua contraparte, o antipróton. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas podem se aniquilar, liberando energia. Isso soa como ficção científica, e por bons motivos. A antimatéria é extremamente difícil de produzir, armazenar e controlar. Ela não pode simplesmente ser colocada em um pote, porque, se tocar na matéria comum, reage imediatamente. Para mantê-la, é preciso usar campos eletromagnéticos e condições altamente controladas. É daí que surgem estimativas absurdas de valor, chegando a trilhões de dólares por grama. Mas, de novo, existe uma armadilha. Esse preço não significa que alguém vende 1 grama de antimatéria no mercado. Ele é uma estimativa baseada no custo colossal de produção. É como perguntar quanto custaria fabricar uma montanha usando pinças, átomo por átomo. O número impressiona porque a produção é quase inimaginável. E aqui aparece uma ideia central deste vídeo. As substâncias mais caras do mundo não são necessariamente as mais bonitas ou as mais desejadas. São as mais difíceis. Difíceis de encontrar, difíceis de produzir, difíceis de manter, difíceis de controlar, difíceis de substituir. E isso nos leva ao antimônio. O antimônio não é o elemento mais caro do mundo, nem chega perto do frâncio imaginário por grama, do califórnio ou da antimatéria. Mas ele é interessante por outro motivo. Ele mostra que um elemento não precisa valer bilhões por grama para virar peça de disputa global. O antimônio é um metalóide usado em ligas metálicas, retardantes de chama, semicondutores, baterias e aplicações industriais sensíveis. Ele não tem o glamour do ouro, nem o mistério do frâncio. Mas em um mundo dependente de eletrônicos, defesa, energia e cadeias de suprimento, materiais como antimônio podem se tornar estratégicos. E estratégico é uma palavra poderosa. Porque o material estratégico não é apenas caro, ele é necessário. Se poucos países produzem, se poucas empresas refinam, se há risco de bloqueio, sanção ou escassez, o preço deixa de ser só economia e vira geopolítica. O antimônio é um bom exemplo de como o mundo moderno depende de elementos invisíveis. Você talvez nunca tenha pensado nele. Talvez nunca tenha visto uma peça de antimônio. Talvez nem soubesse que ele existia. Mas ele pode estar envolvido em materiais resistentes ao fogo, componentes eletrônicos e tecnologias industriais. Essa é a parte assustadora da tabela periódica. Ela não é só uma tabela de escola. Ela é um mapa de poder. Alguns elementos movem baterias. Outros entram em chips. Outros são usados em ímãs. Outros aparecem em ligas metálicas. Outros sustentam tecnologias militares. Outros são essenciais para energia, medicina, comunicação e indústria. E quando um país domina a extração ou o refino de um desses materiais, ele não domina apenas um pedaço de terra. Ele domina uma dependência. Por isso, a pergunta "qual elemento é mais caro?" tem várias respostas. Se você pergunta pelo mais caro por estimativa absurda de produção, a antimatéria vence. Se você pergunta por elemento extremamente caro e produzido em quantidades pequenas, o califórnio entra na conversa. Se você pergunta por raridade natural quase fantasmagórica, o frâncio é um dos nomes mais fascinantes. Se você pergunta por relevância estratégica no mundo real, elementos como antimônio, lítio, cobalto, neodímio e outros minerais críticos ganham importância enorme. Cada um é caro de um jeito. O ouro é caro porque a humanidade decidiu valorizá-lo por milênios. O califórnio é caro porque é difícil de fabricar. A antimatéria é cara porque exige energia, tecnologia e controle extremos. O frâncio seria caro porque quase não existe tempo suficiente para possuí-lo. O antimônio pode ficar caro porque o mundo moderno depende dele mais do que percebe. E essa talvez seja a parte mais interessante. Preço não mede apenas beleza ou raridade. Preço mede dificuldade, utilidade, risco, escassez e poder. Pensa em 1 grama de ouro. Você pode colocar em uma balança. Agora pensa em 1 grama de frâncio. A dificuldade começa antes da balança. Como produzir? Como isolar? Como armazenar? Quanto tempo ele dura? Quem poderia fazer isso? Para quê? Em que laboratório? Com que proteção? Com que custo?
a resposta deixa de ser comercial e vira quase filosófica. Porque existe uma diferença entre algo ser caro e algo ser praticamente impossível. Um diamante raro é caro. Um grama de frâncio é quase uma provocação contra a realidade. E isso muda a forma como olhamos para a tabela periódica. Cada quadradinho ali parece simples: símbolo, número, nome. Mas por trás de alguns deles existem histórias absurdas. Elementos que aparecem por instantes, elementos criados em aceleradores, elementos que só existem em laboratórios, elementos que podem mudar guerras, mercados, baterias, chips e medicamentos. A tabela periódica é uma lista de ingredientes do universo. Mas nem todos os ingredientes estão disponíveis na prateleira. Alguns estão enterrados, alguns são radioativos, alguns são controlados por poucos países, alguns desaparecem em segundos, alguns custam fortunas porque fabricar um átomo já é uma vitória. E talvez por isso o elemento mais caro do mundo seja uma pergunta tão poderosa. Ela parece uma curiosidade de ranking, mas abre uma porta para algo maior. A ideia de que a matéria tem política, economia e tempo de vida. Não existe apenas quanto custa. Existe quem consegue fazer. Existe quem controla. Existe quem precisa. Existe quanto dura. Existe o que acontece se faltar. No fim, talvez o elemento mais caro não seja apenas aquele com o maior preço por grama. Talvez seja aquele que revela melhor a fragilidade da nossa tecnologia. Porque o mundo moderno parece digital, leve, invisível, sem matéria. A gente fala de nuvem, inteligência artificial, dados, aplicativos, baterias, satélites. Mas tudo isso depende de elementos reais, átomos reais, minas reais, reatores reais, laboratórios reais. Por trás da tecnologia mais avançada, ainda existe a tabela periódica. Então, da próxima vez que você ouvir que uma substância vale mais que países inteiros, desconfie um pouco. Talvez ela não seja realmente vendida por esse preço. Talvez seja rara demais para existir em gramas. Talvez o valor seja uma estimativa de produção. Talvez o mais importante não seja o número, mas o que ele revela. Porque talvez a pergunta mais curiosa não seja qual elemento é o mais caro do mundo. A pergunta é: quais elementos invisíveis controlam o preço do futuro? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. Você apostaria no ouro, no frâncio, no califórnio ou na antimatéria como o material mais impressionante da tabela periódica?